Boa tarde, aqui vos fala o pastor Alexandre Gonçalves. Mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. A Bíblia é cheia de personagens que têm grande fé, personagens que através da fé venceram grandes obstáculos, venceram grandes guerras, aleluia, e fez grandes sinais e maravilhas, tudo através da fé no único Deus verdadeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, a Bíblia também nos adverte, aleluia, sobre a incredulidade, a falta de fé, o descrédito com as coisas concernentes a Deus. Isso me faz lembrar, aleluia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Louvado seja Deus. A fé é o fundamento principal para que você venha ter uma vida vitoriosa, aleluia, e venha herdar as promessas de vida eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Interessante que o texto que nós vamos mencionar se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 7, no versículo 1 em diante, que diz assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. Louvado seja Deus. Samaria estava cercada pelo povo, aleluia, pelos sírios. Ninguém entrava, ninguém saía. Havia escassez de comida, de modo que as mulheres começaram a comer, aleluia, seus próprios filhos. Aleluia. O rei, vendo tal situação, porque uma daquelas mulheres que deixou um dos filhos morrerem, foi perguntar para ele, que a outra não foi questionar com ele por que a outra não deixava que comesse o outro filho dela, porque eles fizeram um acordo. E o Senhor e o rei rasgou as suas vestes, aleluia, em sinal de humilhação e de respeito e vergonha, porque ele não poderia mudar a história de ninguém. Interessante que Deus levanta o profeta Eliseu para trazer uma advertência, aleluia, uma palavra profética para Israel, para o povo de Deus, para aquele rei, dizendo que amanhã, aleluia, o Senhor Deus faria coisas grandes, de modo que onde havia escassez, haveria fartura, aonde havia derrota, haveria vitória, aonde havia tristeza, haveria alegria, aonde havia, aleluia, caos, haveria harmonia. Interessante que Deus usa o profeta para falar, aleluia, sobre isso, que Deus haveria de baixar os preços das coisas. No versículo 1 diz que uma medida de farinha haverá por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. E estava falando, profetizando a bênção, profetizando que tudo aquilo que estava caro, que tudo aquilo que estava escasso, haveria tanta fartura, que eles dariam como se fosse hoje a preço de banana. Tão barato seria, todos ficariam fartos. Para que essa promessa se viesse a cumprir, aleluia, foi necessário apenas 3 leprosos, aleluia. Interessante que tinha dentro deles um capitão, que disse para ele: olha, ainda que, versículo 2, porém o capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia-se fazer isso? E o profeta deu uma palavra para ele dizendo: Eis que verás com teus olhos, porém dali não comerás. Louvado seja Deus. Você imagina, aleluia, essa palavra diante daquele homem, que diz que não dá crédito à palavra de Deus, que não dá valor àquilo que é ensinado, aleluia, que desacredita das coisas do Senhor e dos seus profetas e da palavra de Deus. Esse homem certamente está fadado ao fracasso, à vergonha, aleluia, e ao desprezo eterno, aleluia. Esse homem tinha tudo para poder partilhar, aleluia, e comer do grande banquete, aleluia, que o profeta tinha proferido sobre a nação de Israel, sobre o rei de Israel também. Porém,
Ele preferiu se basear naquilo que ele estava enxergando, não naquilo que o profeta estava profetizando. Aleluia. A Bíblia fala: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não duvide dos profetas de Deus. Não duvide dos homens que são consagrados e ungidos para anunciar a palavra de Deus. Se ele profetizar para você a bênção sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, profetizar saúde para a sua doença, para a sua vida, certamente a bênção do Senhor vai vir para a sua casa, vai chegar ao teu lar. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aqueles leprosos, aleluia, eles foram até onde estava o arraial dos sírios. E Deus fez um barulho, de modo que aqueles sírios, aleluia, ficaram desesperados, em pânico, imaginando que o exército de Israel tinha se aliado, aleluia, a outros exércitos. E eles seriam totalmente dizimados. Eles, com medo, desesperados, fugiram e deixaram o seu acampamento com tudo que estava dentro. Muitos mantimentos, muitas comidas, muitas roupas, muito ouro, muita prata. E aqueles homens que estavam lá com fome, aqueles leprosos, homens que já eram excluídos da cidade de Samaria, do povo de Israel, simplesmente falaram assim: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós formos para lá, que morramos, mas pelo menos estamos tentando. Está na hora de você se levantar e tentar. Só tentando que você vai acreditar, você vai ter certeza que vai ter vitória. Aqueles homens foram até o arraial dos sírios. Chegando lá, encontraram um arraial vazio, mas com muita fartura de comida. Eles comeram muito e se saciaram. E depois falaram assim: vamos lá, vamos falar ao rei as boas novas, notícias essas, notícias de prosperidade, de bênção, que o povo sírio foi embora, porque Deus faz assim: ele espanta os seus inimigos, ele joga para longe para aqueles que te perseguem, aqueles que te caluniam, aqueles que te difamam. O Senhor Deus tem poder para poder fazer com que esses que têm se levantado contra a tua vida, eles viam cair por terra. Por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que aqueles leprosos foram até o rei, aleluia, anunciaram, aleluia. E naquele mesmo dia, aleluia, houve grande fartura da parte do povo de Israel. Aleluia, todos comeram e se saciaram, e foi muito mantimento que eles trouxeram para cá, para o seu reino, aleluia, para o seu palácio, aleluia, de modo que ninguém mais passou fome, ninguém mais ficou padecendo necessidade, o povo passou a ser rico, porque é assim que Deus faz. Deus tira daquele que tem e dá para aquele que não tem. Recebe essa palavra. Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Deus vai levantar pessoas para abençoar o seu ministério. Deus vai levantar pessoas para poder entrar suprir as suas necessidades. Aleluia. Vai entrar dinheiro na sua conta, sim. Deus vai entrar com recurso. A causa da justiça vai sair. O Senhor Deus vai bater o martelo da justiça a seu favor. As bênçãos do céu vão cair sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Aleluia. O teu marido vai voltar. O seu casamento vai ser restituído. Todas as bênçãos, aleluia, virão sobre ti e te alcançarão pelo poder da palavra. Recebe aí pela glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Aquele homem que duvidou, ele viu aquela fartura toda, mas não participou. Coisa triste é você ver as pessoas, aleluia, crescendo, avançando, prosseguindo, infelizmente, e você ficando para trás. Porque você duvida da promessa, você duvida das coisas de Deus, você desdenha, você debocha. Tome cuidado, não deboche das coisas de Deus, não descredibilize a mensagem que é falada e anunciada pelos profetas de Deus. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, que você possa viver um novo tempo, tempo de vitória, tempo de prosperidade. A paz do Senhor para todos.